Olá a todos, amigos e amigas, né? Buscadores. Eu vou relatar aqui hoje uma experiência que eu tive onde eu mesmo fui enganado por mim mesmo no astral, né? Eu me trolei no astral, né? É esse o termo. Como isso aconteceu? Eu sonhei que eu estava numa academia e essa academia era no topo de um prédio, era aberto, era no terraço. E ali eu estava puxando uns pesos, né? De frente ao espelho, malhando. E aí, de repente, minha consciência abriu, minha lucidez abriu, eu despertei. Falei, opa, eu tô fora do corpo. Nesse momento eu olhei para as minhas mãos e falei, vou esfregar as mãos para aumentar a lucidez, para eu não perder a lucidez, né? Nisso, eu ao invés de aumentar a lucidez, acabou que eu voltei pro corpo e acordei. Quando eu acordei assim, eu olhando pra janela, a janela aberta, eu olhando a claridade do dia, assim já estava claro o dia, o sol, e eu olhando um pé de manga que tem assim no quintal de casa, eu olhando e pensando, cara, por que eu perdi aquela projeção? Se eu esfreguei as minhas mãos, era para eu ter ficado lúcido. E não ter voltado pro corpo igual eu voltei. Eu fiquei pensando naquilo e fiquei uns 5 minutos ali, olhando assim a janela aberta e pensando naquilo, vendo a claridade, pensando, falando, caramba. Mas enfim, o despertador não tinha despertado ainda, então eu falei, então dá para eu dormir mais, né? Vou voltar a dormir. Voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, passou um tempinho, o despertador despertou e eu acordei. Quando eu acordei, que eu olhei para a janela, não é que a janela estava fechada? Não é que a danada da janela estava fechada? E aí eu falei assim, não acredito. Ou seja, quando eu esfreguei as minhas mãos, aquilo onde eu despertei era tudo uma ilusão, né? Que era um sonho. Eu fiquei lúcido, que é o que a gente chama de sonho lúcido. Eu fiquei lúcido. E ao esfregar as mãos ali, aumentou a lucidez e eu fui para onde meu corpo astral estava, que era no quarto. Né? Que os sonhos a gente sabe que acontece no corpo astral, né? Então eu fiquei lúcido e depois eu fiquei consciente, ou seja, desmanchou aquele cenário e eu estava no meu quarto olhando para a janela aberta, só que estava tão real, né, que eu achei que eu estava acordado e fiquei ali um tempo refletindo como eu perdi aquela projeção sem saber que eu já estava fora do corpo e fiquei uns 5 minutos ali refletindo, aí fora do corpo e sem saber disso. E aí quando eu desperto com o despertador, a janela tá fechadinha, fechadinha. Não entrando nem luz direito, entrava lá no quarto. Aí eu falei, olha só, né? E aí, muitas vezes a gente acha que nós, né? Não tô falando os outros, existe o sonambulismo mesmo. Mas muitas vezes a gente acha que a gente esteve sonâmbulo, né? Ah, eu me lembro da a noite ter levantado, ido ali, voltado e tal, mas na verdade não era, né? Você estava fora do corpo, só que muito próximo ao plano físico. Então foi isso que aconteceu, eu me enganei. E eu aprendi uma lição com isso, que o que que eu vou fazer toda vez que eu voltar pro corpo desse jeito, que a projeção acabar rápido e eu voltar pro quarto, agora eu vou puxar o meu dedo, ver se ele estica, né? Ou levantar e dar um pulinho. Porque eu realmente perdi essa projeção. Eu me enganei ali mesmo, sabe? E isso foi uma experiência que, querendo ou não, chegou a ser uma experiência boa, né? Foi muito boa, porque quando eu despertei que eu vi que eu já estava fora, eu falei assim, eu estava fora aquela hora e não sabia. Mas enfim, vou falar aqui sobre um assunto rapidinho, para não estender muito o vídeo. É o seguinte, gente, temos que tomar muito cuidado
com várias coisas que estão acontecendo com todos nós, né? Com as pessoas, mas eu sou uma pessoa também, eu me incluo nisso, então com todos nós, com as pessoas. O temperamento nosso, ele está mudando muito rápido por causa dessa frequência, dessa mudança de frequência do planeta. Nós estamos, é como se a couraça de proteção que a gente sempre usou estivesse aos poucos se dissipando. Então nós não estamos conseguindo conter quem realmente somos, né? Então a gente vai ficar mais estressado, vai ficar mais bravo, mas tem que tentar controlar isso. Se não consegue controlar, tenta evitar esses tipos de situações, esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, porque isso não faz bem. Procurar sempre tentar evitar para ficar em harmonia, tentar sempre manter um padrão mais equilibrado. Isso tudo colabora muito com os exercícios psíquicos que a gente faz, né? Primeiro porque todo exercício psíquico ele é baseado na concentração. Sem concentração você não consegue desenvolver nada. Você quer fazer um exercício para o chakra, você tem que concentrar no chakra. Você quer fazer um exercício de enviar energia, você precisa concentrar na pessoa. Então a concentração é a base de qualquer exercício. Então sem treinar a concentração é complicado. Então tomemos cuidado com essas coisas, tá, gente? Porque uma coisa que eu tenho observado muito é o seguinte, eu sempre pergunto para as pessoas, eu falo assim, que é um raciocínio que eu mesmo tive comigo, né? Eu penso assim, quando a gente vai evoluindo espiritualmente, interiormente, não estou falando evoluindo no sentido de que eu me tornei melhor que fulano, que Beltrano, não. Evoluindo, você é melhor do que você era. Quando a gente começa a evoluir, as pessoas se afastam ou se aproximam da gente? E aí? Pensem aí uns 5 segundos. Quando a gente vai evoluindo, as pessoas se afastam ou se aproximam da gente? E eu deduzia isso e ficava refletindo. Até que eu comecei a colocar alguns pontos. Eu pensei assim, Jesus, as pessoas se afastavam ou queriam se amontoar para vê-lo, para estar perto? Chico Xavier, São Francisco de Assis, Madre Teresa. Então a pessoa, quando vai evoluindo, as pessoas vão querendo estar perto, para beber daquela energia da pessoa. Mesmo que seja de forma inconsciente, eles não sabem, mas só de estar perto ali, eles sentem bem. Então eu tomo isso comigo, sabe, gente? Se eu vejo que as pessoas estão afastando de mim, que eu estou me tornando mais sozinho na vida, é bom eu parar para refletir, porque pode ser que eu esteja achando que eu estou evoluindo e na verdade nem sei a palavra, mas isso não tem a ver com evolução, não tem. No meu ponto de vista, tá, gente? Posso estar errado. Se eu tiver errado, mais pra frente, um dia eu gravo um vídeo falando, aquilo lá não é aquilo não que eu falei. Vou refazer um vídeo só falando disso. Mas até onde eu cheguei na minha conclusão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando vê que as pessoas estão afastando de nós, estamos ficando cada vez mais só, talvez a gente esteja tentando impor nossas ideias, nossas crenças sobre as outras pessoas, e desrespeitando assim o modo de cada um ser, né? E Jesus não fazia isso, ele respeitava cada um no seu jeito de ser, no seu jeito de expressar a vida, tá bom? Então é esse o meu recado, gente, é o relato aí que eu fui trollado por eu mesmo, é brincadeira, né? Só no plano astral mesmo pra gente ter essas loucuras. Um abraço.